Quando tudo parece perdido, lembre-se disso. Às vezes, o fundo do poço é apenas o lugar onde você finalmente encontra chão. Há momentos em que a vida parece desabar inteira sobre nós. É como se o ar ficasse denso, os dias longos demais e o futuro invisível. A sensação de desamparo absoluto invade o corpo e o coração começa a acreditar que nada mais tem solução. É nesse silêncio pesado, nesse aparente vazio, que a mente grita em busca de respostas. E talvez você esteja nesse lugar agora, acreditando que tudo está perdido. Mas a verdade é que o fundo do poço não é o fim. Ele é apenas chão. E chão significa sustentação, significa ponto de apoio, significa que há onde recomeçar. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. O desespero que você sente hoje não é sentença, é treino. É a vida te colocando diante de uma prova que não veio para te destruir, mas para despertar em você forças que jamais se revelariam no conforto. Marco Aurélio nos lembra: se está fora do seu controle, não merece a sua preocupação. O caos externo é uma correnteza que ninguém consegue segurar com as mãos. Mas o que acontece dentro de você, isso sim, sempre estará ao seu alcance. Quando você solta aquilo que não depende de você, sobra energia para cuidar do que realmente pode transformar. Quando tudo parece perdido, na verdade, é a chance de reconstruir sem as ilusões que antes aprisionavam. É o convite para viver mais leve, mais alinhado, mais verdadeiro. Por isso, neste vídeo, quero compartilhar com você 10 lembranças estoicas que resgatam o poder interno em meio ao caos. Não como teorias distantes, mas como âncoras para os dias em que a alma parece naufragar. Lembre-se, não é o fim, é apenas um convite para nascer de novo, mais forte, mais claro e mais fiel a si mesmo. Se esse conteúdo ressoa com o que você sente, aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo mensagens que fortalecem a sua mente e o seu coração. E se a ansiedade tem sido um peso constante na sua vida, no primeiro link da descrição, você encontra o e-book Ansiedade sob Controle, criado para te ajudar a reencontrar a calma em meio à tempestade. A dor é prova de que você ainda está vivo. Muitas vezes, quando a dor chega, acreditamos que ela é sinal de fracasso, de derrota, de que algo em nós quebrou para sempre. Mas a dor, por mais incômoda e intensa que seja, é também um lembrete silencioso de que ainda há vida pulsando dentro de você. Sêneca dizia: quem sofreu muito já não teme mais sofrer. Isso significa que cada dor enfrentada amplia sua resistência, expande sua mente e mostra que você não é tão frágil quanto imagina. A neurociência confirma isso. Quando sentimos dor emocional, as mesmas áreas do cérebro ativadas pela dor física entram em funcionamento. Isso não é um sinal de fim, mas um mecanismo de sobrevivência. Seu corpo e sua mente estão dizendo: ainda estou aqui. Ainda posso lutar. A ferida que arde é a prova de que existe circulação de vida, de que você não desistiu por completo, de que algo em você ainda insiste em seguir em frente. A dor, quando aceita como parte do caminho, deixa de ser inimiga e se torna instrutora. Ela ensina paciência, resiliência e clareza. É como uma cicatriz. No início dói, depois se transforma em marca de vitória. Se hoje você sente que está sendo consumido pela dor, lembre-se, ela não é sinal de morte, mas de vida. E é vida que insiste, que resiste, que se fortalece a cada impacto. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Um dos maiores pesos quando tudo parece perdido é a urgência que o desespero cria dentro de nós. É como se a mente gritasse: preciso resolver tudo imediatamente. Esse impulso nos leva a acreditar que só estaremos em paz quando cada problema tiver uma solução pronta. Mas a verdade é que essa urgência é uma das maiores responsáveis pelo colapso emocional. Marco Aurélio lembrava: o tempo é um rio. Não se pode agarrar a corrente, apenas segui-la. Essa imagem revela que não adianta tentar segurar o fluxo da vida com as próprias mãos.
Assim como ninguém consegue deter a correnteza de um rio, você também não precisa carregar toda a montanha de uma vez. O que pode ser feito hoje é apenas uma parte, e isso é suficiente. A neurociência mostra que, quando fragmentamos grandes problemas em pequenas decisões possíveis, o cérebro reduz a sensação de sobrecarga. É como trocar uma tempestade sem fim por gotas que se pode atravessar. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem tudo precisa ser decidido agora. A metáfora é simples e profunda. Quem tenta carregar a montanha inteira nunca dá o primeiro passo. Mas quem se permite carregar apenas uma pedra por vez, descobre que pode avançar quilômetros. Respire, solte a pressa, divida o fardo em partes menores. O que não pode ser resolvido agora, será resolvido no tempo que pertence a ele. Você já superou antes. Quando tudo parece desabar, a mente cria a ilusão de que é a primeira vez que você enfrenta algo tão grande, tão pesado, tão insuportável. Mas isso não é verdade. Se você olhar para trás com atenção, verá que já houve noites em que acreditava que não iria amanhecer. E ainda assim, amanheceu. Já houve quedas que pareciam definitivas, dores que pareciam insuportáveis, e mesmo assim você continuou. A psicologia chama isso de memória resiliente, a capacidade de acessar lembranças de superação e transformá-las em combustível para enfrentar o agora. Cada cicatriz que você carrega é mais do que uma marca da dor, é uma prova de vitória. Você já passou pelo fogo antes, e se suportou uma vez, pode suportar novamente. Sêneca dizia: o que foi suportado pode ser suportado novamente. Essa frase não é apenas filosofia, é ciência. O cérebro se reconecta cada vez que lembramos de conquistas passadas, criando confiança neural para enfrentar o presente. Não é apenas inspiração, é biologia. Você já treinou essa força antes, mesmo sem perceber. A metáfora é clara. Cicatrizes não são apenas feridas antigas. São medalhas silenciosas daquilo que você já venceu. Olhe para elas, não como sinais de fragilidade, mas como lembretes de que a vida já tentou te derrubar e não conseguiu. O que parece perda pode ser libertação. Há dores que não nascem apenas daquilo que nos acontece, mas do apego ao que insistimos em segurar mesmo quando já não nos serve. Muitas vezes, o que chamamos de perda é, na verdade, o alívio invisível de algo que o destino decidiu retirar, porque já não sustentava mais a sua vida. É duro perceber isso no meio da tempestade, mas o que se foi talvez estivesse apenas te prendendo ao lugar errado. Epicteto dizia: não chame de perda o que na verdade foi devolvido. Essa frase abre uma perspectiva transformadora. Nada que realmente pertence à sua essência pode ser arrancado. Se saiu da sua vida, é porque já não era parte do que você precisa ser. Às vezes, é a queda de uma falsa segurança que abre espaço para a construção de algo sólido. A neurociência mostra que o apego ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Mas a libertação, quando aceita, reorganiza esses mesmos circuitos, gerando resiliência. O que parece vazio pode se transformar em campo fértil. O que hoje parece ausência, amanhã pode ser espaço para que algo novo floresça. A metáfora é simples e profunda. Uma porta fechada pode parecer injustiça, mas muitas vezes ela é proteção. Talvez, ao se fechar diante de você, tenha te impedido de entrar em um lugar onde o incêndio já consumia tudo. Você ainda tem poder sobre sua mente. Em meio ao caos, quando tudo parece escapar pelas mãos, surge a sensação paralisante de impotência. É como se o mundo inteiro decidisse por você, mas há um espaço onde ninguém pode entrar, um território inviolável que sempre será seu, a sua mente. É ali que a verdadeira liberdade habita, mesmo quando todas as circunstâncias externas parecem aprisionar. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. É um chamado direto àquilo que a neurociência confirma: a atenção seletiva. Aquilo em que você escolhe focar tem o poder de redesenhar suas respostas emocionais, moldar sua química interna e transformar desespero
em clareza. Quando tudo parece perdido, você pode se perguntar: o que posso fazer agora dentro do que está no meu alcance? Essa simples mudança direciona o cérebro do estado de ameaça para o estado de ação. O que era paralisia começa a se mover, ainda que em passos pequenos. Não é ilusão de controle, é sabedoria de reconhecer o que de fato pode ser feito. A metáfora é precisa. Ninguém consegue parar a tempestade, mas quem segura o leme, ainda que com as mãos trêmulas, descobre que pode atravessá-la. Você não pode decidir se o mar vai se agitar, mas pode escolher a direção em que conduz o barco da sua vida. Nada externo define seu valor. Quando tudo parece desmoronar, o primeiro golpe costuma vir sobre a identidade. É como se a perda de algo, um trabalho, um relacionamento, uma posição, fosse também a perda de si mesmo. O erro está em confundir quem você é com aquilo que o mundo te deu ou tirou. O valor não se mede pelo que se possui, mas pela essência que permanece mesmo quando tudo se desfaz. Sêneca dizia: não é a fortuna que faz o homem, mas o caráter. Essa verdade ecoa como antídoto contra a ilusão de que status, riqueza ou reconhecimento definem a dignidade. A neurociência emocional reforça esse ponto. A autoestima sólida nasce da coerência interna, não da aprovação externa. Quando sua identidade depende do olhar dos outros, você se torna refém da instabilidade deles. O insight é simples e libertador. A dignidade não pode ser roubada. Nenhuma perda material, nenhum olhar de desdém, nenhuma queda tem o poder de diminuir o que já é seu por natureza. O que se perde fora nunca é maior do que aquilo que permanece dentro. A metáfora é clara. A chama de uma vela continua sendo luz, mesmo que escondida no escuro. Ela não precisa de plateia, nem de aplausos, para cumprir sua função. Assim também é a sua essência. Mesmo quando tudo ao redor tenta apagá-la, ela segue queimando silenciosa, esperando o momento certo de iluminar novamente. A diversidade é o campo de treino do espírito. Há um instante no meio do caos, em que a mente acredita que não vai suportar. O corpo treme, a respiração se acelera e tudo dentro de nós pede para desistir. Mas é justamente ali que se encontra o verdadeiro campo de treino da alma. A adversidade não vem para nos destruir, mas para revelar a força que ainda não conhecemos. Marco Aurélio lembrava: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. A neurociência confirma: sob pressão, quando o estresse é bem administrado, o cérebro cria novas conexões, fortalece a memória emocional e expande a resiliência. Esse estresse positivo, o eustresse, não é o inimigo, é a forja que lapida. Cada dificuldade pode se transformar em exercício de caráter. Não importa o tamanho do desafio, mas a forma como você se posiciona diante dele. Ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte-se: quem eu posso me tornar passando por isso? Essa simples mudança de perspectiva abre espaço para o crescimento. A metáfora é direta. Músculos só crescem sob peso, não no descanso. Da mesma forma, o espírito só amadurece quando é exposto ao desconforto, ao inesperado e ao incômodo. A vida não está contra você quando te desafia. Ela está te treinando para carregar com firmeza aquilo que ainda virá. Tudo é impermanente, inclusive o caos. Há dores que parecem eternas. No auge da tempestade, a mente cria a ilusão de que ela nunca passará, de que o peso será constante, de que o amanhã não trará nada além de repetição do sofrimento. Esse é o engano mais cruel da mente. Acreditar que aquilo que é passageiro se tornou definitivo. A neurociência mostra que o cérebro tende a superestimar a duração da dor emocional. Ele projeta o presente no futuro, como se o estado atual fosse durar para sempre. Mas assim como nenhuma estação se mantém imóvel, nenhum caos permanece. Epicteto dizia: assim como o inverno passa, também passa a dor. É uma lembrança simples, mas transformadora. Nada é fixo. As ondas que hoje parecem querer te afogar são as mesmas que amanhã se recolherão, devolvendo a calmaria. O sofrimento, quando olhado com clareza, é processo,
não sentença. A permanência está apenas na forma como reagimos, não no evento em si. Nenhuma noite resistiu ao nascer do sol. Essa é a metáfora que carrega toda a verdade do estoicismo. Tudo passa, inclusive aquilo que acreditamos insuportável. E quando a manhã chega, traz consigo a prova silenciosa de que a vida continua e que em você existe uma força que resiste até mesmo ao que parecia insuportável. O sentido não se perde. Ele é criado. Quando tudo desmorona, o que mais dilacera não é a perda em si, mas a sensação de que nada mais tem sentido. É como se a vida tivesse sido esvaziada de propósito, como se o amanhã não tivesse para onde apontar. Esse vazio pode ser sufocante, mas também pode ser o ponto de virada. O filósofo Sêneca lembrava: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. O sentido não está perdido, ele apenas deixou de ser enxergado. A vida não oferece propósito pronto, somos nós que o criamos, gesto após gesto, escolha após escolha. A neurociência mostra que até mesmo pequenas ações significativas, quando feitas com consciência, realinham os circuitos do cérebro, devolvendo clareza e motivação. O sentido pode nascer de algo simples. Uma palavra de cuidado, um ato de presença, um pequeno passo em direção ao que importa. Criar propósito não exige grandeza imediata, mas sim uma decisão íntima de não deixar o vazio ditar o rumo. Uma vela acesa é suficiente para quebrar a escuridão. O mesmo acontece com a vida. Um gesto carregado de significado, mesmo mínimo, tem o poder de reabrir caminhos, de reconstruir uma direção. O sentido não se encontra fora, mas se reacende dentro, sempre que escolhemos agir em coerência com aquilo que realmente importa. Você não está só na dor humana. Uma das ilusões mais cruéis do sofrimento é acreditar que ele é único, que ninguém jamais sentiu algo parecido. Essa solidão, fabricada pela mente, intensifica a dor e a transforma em desespero. A verdade, porém, é que toda dor humana já foi vivida em incontáveis formas, e em todas elas, a vida encontrou meios de continuar. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece já aconteceu a outros. Esse lembrete não diminui a sua dor, mas a coloca dentro de uma perspectiva maior. Você não é o primeiro a enfrentar perdas, quedas ou escuridão. E exatamente por isso, existe prova de que é possível atravessar. A neurociência mostra que a sensação de pertencimento, de conexão com algo maior, reduz drasticamente o impacto da solidão emocional e ativa circuitos de resiliência no cérebro. O sofrimento se torna mais leve quando lembramos que ele faz parte da condição humana. Ele não isola, ele conecta. Ao olhar para sua dor como parte de uma experiência universal, você se aproxima de todos os que já caíram e se levantaram antes de você. Um rio é feito de milhares de gotas. Nenhuma corre sozinha. Da mesma forma, você não caminha sozinho em sua dor. Há uma corrente silenciosa de vidas, de histórias e de forças invisíveis que já enfrentaram o mesmo. E ao se reconhecer parte desse fluxo humano, a sua dor deixa de ser prisão para se tornar passagem. Conclusão: quando tudo parece perdido, lembre-se, o que nunca pode ser tirado de você é a força de recomeçar. Quando a vida parece desabar, a mente tenta convencer que não há saída, que tudo terminou. Mas a verdade é que cada queda é também chão. O fundo do poço pode ser a fundação de algo novo, mais forte, mais autêntico. Sêneca lembrava: nenhuma árvore cresce forte sem ventos contrários. Cada dificuldade que você enfrenta é a raiz invisível que se aprofunda, tornando impossível ser arrancado da própria essência. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa é a chave. Não importa quão pesado seja o caos externo.
O que determina seu destino é o espaço interno que você cultiva entre o acontecimento e a resposta. É ali que a liberdade nasce, é ali que a força se constrói, é ali que a vida se transforma. Nada do que você perdeu define quem você é. Nenhum golpe externo tem o poder de roubar a sua capacidade de recomeçar. Esse poder é intransferível, é inquebrantável, é eterno. E quando você escolhe erguer-se, não é a mesma pessoa que caiu, é alguém maior, lapidado pela dor, fortalecido pelo fogo e pronto para caminhar com mais clareza. A fênix não nega as cinzas, é delas que ela ressurge. Da mesma forma, você não precisa negar a dor, precisa apenas reconhecê-la como matéria-prima da sua nova versão. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para continuar essa jornada de fortalecimento interior. E se a ansiedade tem pesado em seus dias, clique no primeiro link da descrição e acesse o e-book Ansiedade sob Controle. Pode ser o primeiro passo para transformar caos em clareza, dor em direção, queda em recomeço.